Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Isaías, capítulo 60, verso 18. Diz assim: nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Aos seus muros você chamará salvação, e às suas portas, louvor. Quero que você guarde essa última frase. Aos seus muros chamará salvação, e às suas portas, louvor. Esse texto é um texto messiânico, é um texto que o profeta está fazendo menção da Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus, através do momento em que Jesus vai se manifestar como Rei dos Reis sobre a terra, ele vai vir então e uma nova Jerusalém será apresentada para os filhos de Deus. Mas duas expressões nós precisamos desconstruir esse texto aqui para que nós entendamos o que o profeta Isaías estava querendo trazer como revelação. Nessa nova Jerusalém, ele está dizendo que os muros chamarás de salvação. Essa é uma responsabilidade de Deus, porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Concorda comigo? Jesus veio para nos salvar. Então, os muros dessa cidade são chamados aqui por salvação, apontando então para a responsabilidade que é de Deus nesse processo. Mas ele diz algo que diz respeito a mim e a você. Ele diz: e aos teus portões chamarás louvor. Então eu quero aqui hoje, rapidamente, porque hoje nós temos um culto de ceia, e eu não quero me delongar aqui hoje, mas esse texto ele está mostrando duas responsabilidades distintas. A primeira, a responsabilidade de Deus, que ele já cumpriu em Cristo, quando ele enviou Cristo para nos salvar. Mas surge então uma responsabilidade que é minha e sua, que é de fechar a proteção da cidade com portões. Tudo bem? Sim ou não? Veja bem, se aqui fosse a nossa cidade, e digamos que toda essa área aqui da igreja fosse um complexo aonde nós escolhemos para ser a nossa cidade, a nossa habitação. Se nós não colocarmos se nós não colocarmos portões, concorda comigo que só os muros cercando a área de todo não seriam suficientes para nos proteger dos ataques do inimigo? Concordam comigo? Então, eu posso então afirmar que os muros são extremamente importantes, mas os portões também têm um papel extremamente significativo nessa cidade. E eu queria então rapidamente fazer uma linha aqui, construir uma linha de pensamento com vocês, não mostrando a responsabilidade de Deus, porque eu acho que isso já está muito claro para todos nós, através de Jesus, através da obra de Jesus na cruz. E domingo passado, quem esteve aqui, nós falávamos sobre o poder de escolha na vida de uma pessoa, e falávamos sobre dois homens que têm nomes muito parecidos, idênticos, por assim dizer, Simão, o mágico, e Simão, o sirineu. Falávamos então desses dois homens e como eles então abraçaram o evangelho, abraçaram a cruz, e como isso foi impactante para a vida deles e transformaram inclusive as suas famílias. E hoje então eu quero tentar nesse pouco tempo mostrar para você a importância que eu e você temos nesse processo de redenção de Deus, que vai culminar com a Nova Jerusalém. Nós desempenhamos um papel extremamente significativo, que é de estabelecer portões nessa cidade. Então, eu ousaria dizer que os portões para nós precisa ser
uma postura e uma decisão de vida que transcende a qualquer situação, por mais confortável ou desconfortável que eu e você possamos estar vivendo. Nesse plano de Deus, então, eu tenho uma responsabilidade. Nesse plano de Deus, ao decidir caminhar com Ele, eu não apenas recebo a salvação, que está implícito aqui no texto, dizendo que aos teus muros chamará a salvação, mas eu também recebo uma responsabilidade que vai culminar lá na Nova Jerusalém, quando eu vou apresentar os portões dessa cidade. E aí, eu queria navegar um pouco com vocês em alguns salmos aqui, para a gente entender a importância do louvor, então, sobre esse aspecto de muros. Quero ler um texto, Salmos capítulo 100, verso 4. Salmos 100, verso 4, diz assim: entrem pelas suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Salmo 98, versos 5 e 6. Só vire a página aí para trás, Salmo 98, versos 5 e 6. Diz assim: ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções. Verso 6. Com trombetas e ao som de cornetas de chifre, exultem diante do Senhor. Se você tiver aí a versão atualizada, ela fala até para a gente chegar diante de Deus com buzinas. O que não seria tão confortável, talvez, para os ouvidos de algumas pessoas. Tem como projetar a atualizada? Aqui, para eles verem, ele colocou ali para mim, ó. Com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus que gosta de celebração, Deus é um Deus que gosta de júbilo diante dele. Agora, tem um texto que diz algo muito interessante também, que é o verso 7 e o verso 8 do mesmo Salmos aí, do Salmo 98. Olha só o que diz: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Deus, ele se encarregou de fazer com que a própria natureza, a própria criação o louve. E a Bíblia diz: todo ser que respira, louve a Deus. Então, nessa manhã, eu queria te apresentar um protocolo. Nós lemos no capítulo 100 de Salmos que ele faz o estabelecer de um protocolo para nós entrarmos na presença de Deus. Entrai na presença de Deus chorando, lamentando, lamuriando. É assim que diz? Como é que diz? Entrai pelas suas portas com louvor. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu entro na presença de Deus com louvor, na presença de quem eu entro com reclamações e queixas? Se eu entro na presença de Deus com louvor, na presença de quem então eu entro com reclamações e queixas? E aí eu coloquei a seguinte expressão: o louvor e a adoração, ela está para Deus, assim como a murmuração está para o diabo. Quando eu e a Ida nos casamos, nós moramos num apartamento ali no centro, e era vizinho do meu sogro e da minha sogra. E aí teve um dia que eu não conhecia essa senhora, ela já morava no prédio do meu sogro há muito tempo, e estava um dia bonito. E aí nós encontramos na porta do elevador e ela começou a reclamar do sol. Ah, que sol quente. E eu achei aquilo muito engraçado, porque assim, não estava aquele sol escaldante, estava aquele dia bonito. Aí passou.
Aí na outra semana a gente coincidentemente encontramos com ela novamente na porta do elevador e estava chovendo. E ela o quê? Reclamando da chuva. Aí eu coloquei o apelido nela de Dona Mumu. Eu falei para a Ida, a partir de hoje eu vou chamá-la de Dona Mumu. Porque toda vez que a gente encontrava com ela, ela só tinha algo para reclamar. Não sei se você já encontrou pessoas assim. Parece que nada está bom para essas pessoas. Mas aqui, o salmista está nos dizendo, olha, há um protocolo para se entrar na presença de Deus. E eu estou te dizendo algo que está na Bíblia, não é algo que eu estou inventando. Eu não estou dizendo uma opinião própria, eu estou te dizendo o que está na Bíblia. Para se entrar na presença de Deus, não é com tristeza, não é com reclamações, não é com lamúrias, é com alegria e louvor. É fácil. Quando está tudo bem, é fácil. Quando tudo está acontecendo de acordo com os planos que nós julgamos ser os ideais, é perfeito. Mas eu queria avançar um pouquinho nessa nossa responsabilidade de louvar a Deus. E eu queria ler um texto que me chamou muita atenção. Apocalipse capítulo 21, verso 21. Apocalipse capítulo 21, verso 21. Os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões é feito de uma só pérola. E a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Aqui está falando da Nova Jerusalém. É uma cidade meio exótica. É uma cidade que as ruas serão de ouro, mas é um ouro que é transparente. Mas a Bíblia está falando que os portões dessa cidade são de pérola. Uma única pérola. Nessa cidade teremos 12 portões. Se você veio nas nossas aulas de Apocalipse, você vai entender que isso tudo é uma figura que Deus está usando para nos fazer entender um plano que Ele estabeleceu. Não acredito que seja uma cidade cujo portão literalmente seja de pérola. Ele quer nos ensinar um princípio aqui. E para a gente então avançar nesse conceito, nós precisamos ir para a ciência. E precisamos entender como é que se dá a formação de uma pérola. Eu não sei se você sabe como que uma pérola é formada, mas uma pérola é formada a partir de um elemento estranho que entra dentro de uma ostra, e essa ostra então ela se arma para defender a si mesma contra aquele intruso. Tudo bem até aqui? Só que tem uma particularidade que você vai descobrir na revista super interessante. Esse processo demora até 3 anos. São 3 anos que a ostra se mobiliza para liberar sobre aquele ser estranho, sobre aquele intruso, uma substância chamada nácar, ou nacar, infelizmente eu não sei te dizer a pronúncia correta, mas que também é conhecido como madrepérola. Essa substância é uma substância que o molusco produz e ele vai jogando então em cima daquele ser estranho, que pode ser 1 grão de areia, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser qualquer coisa estranha àquele ambiente da ostra que pode ser nocivo a ela. Mas sabe por que ele faz isso? Como um instinto para proteger um manto que protege o coração dele. Então a pérola, ela é formada como uma atitude de defesa. E a pérola tem um alto teor comercial. E sabia qual é a pérola que é considerada a maior, que tem o maior poder comercial? Alguns acreditam que é a pérola negra, mas não é. É uma pérola que tem o formato de uma lágrima. Olha só que interessante. E esse processo dura como? 3 anos. Pode-se formar uma pérola por um mecanismo, digamos assim, com a intervenção do homem? Sim. E existem muitas pessoas que se especializam em
cultivo de pérolas, porque elas têm um procedimento onde elas abrem bem delicadamente a ostra, injetam algo estranho ali para que aquela ostra se feche imediatamente e ela então produza a pérola durante aquele processo de defesa. E eu achei isso muito interessante porque a Bíblia está nos dizendo no livro de Apocalipse que os portões da Nova Jerusalém são pérolas. Lá no livro de Isaías fala que a salvação são os muros e os portões são o louvor. E aqui Apocalipse está nos dizendo então que os portões são pérolas. Então a gente pode fazer a seguinte reflexão, que qualquer atitude do inimigo de nos abalar, qualquer intenção que o inimigo tente levantar para nos abalar, para nos ferir, precisa provocar em nós uma contra-reação de transformar aquela adversidade que estamos passando numa atitude de louvor que no final vai ter um grande valor para nós. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que a Bíblia então está nos tentando levar a um procedimento de vida é que eu e você façamos da nossa prática de vida diante das adversidades que enfrentamos o desafio de levantar muros que vão proteger o nosso coração através de um louvor que vamos celebrar a Deus. E aí, nós precisamos entender que não é qualquer tipo de louvor. Não é louvar só por louvar. Não é chegar aqui na igreja e cantar junto com a equipe de louvor. E não que isso não seja importante. Mas é quando eu decido, por mais difícil que seja a situação que eu esteja enfrentando, eu posso louvar a Deus, levantando uma proteção sobre o meu coração que vai me impedir de sofrer aquela adversidade e permanecer ferido. Entenda uma coisa, quando aquele ser estranho entra dentro da ostra, ele tem a intenção de ferir a ostra e de matá-la. Mas a ostra então ela se arma e ela começa então, dia a dia, liberando algo muito precioso ali, que é uma madrepérola, para que ela não morra. Porque a intenção do diabo é nos levar a uma morte para que nós não nos relacionemos com Deus. Olha só que interessante. E aí, irmãos, eu preciso mostrar para você que existe uma beleza de Deus. Existe uma manifestação da glória de Deus até mesmo numa criação. Louvor é uma palavra que no original quer dizer iadá. Y-A-D-A-H. Que significa agradecer confessando a palavra. Agradecer confessando a palavra. E eu quero ler um texto, que é o último salmo da Bíblia, muito curto, mas que nos ensina muitas coisas. Salmo 150. Se puder pôr na versão atualizada, não tem? Aqui não, né? Então eu vou ler ali. Aleluia! Louvem a Deus aonde? No seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Primeira coisa que está nos ensinando. Nós podemos louvar na igreja, mas nós também podemos louvar fora da igreja. Firmamento é toda a terra, onde você estiver. Tomando banho, você pode louvar a Deus. Aliás, o melhor lugar para você cantar e ninguém perceber a sua pouca afinação é no chuveiro. É o que eu faço. É onde eu treino. Você pode louvar aqui na igreja? Você deve. Mas você pode louvar fora da igreja? Você deve também. Verso 2.
Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua grandeza. Aqui está nos ensinando por que louvar. Eu vou louvar a Deus porque Deus é poderoso. Eu vou louvar a Deus pelos feitos dele. Verso 3. Louvem ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras. No verso 4. Louvem-no com tamborins e danças. Muitas pessoas pegam só uma parte e se esquecem da outra. Sabe por que nós temos pessoas dançando aqui na frente? Porque o salmista nos ensina a louvar a Deus também com danças. Isso aqui não é uma apresentação. E a intenção delas não é fazer tudo muito certinho, bonitinho, embora isso seja extremamente significativo. Mas é uma forma de fazer com que o salmista está nos dizendo que através também da dança nós podemos louvar a Deus. Mas olha só o que diz o verso 5. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Ou seja, é pegar pesado. É você louvar com intensidade, é você colocar intensidade naquilo que você faz. Então, irmãos, aqui é uma escola para nós, para que lá no firmamento, lá fora, você possa pegar a sua experiência aqui de louvor e fazer ela se manifestar na sua vida também. Eu gosto muito de música, embora eu não cante. Já me atrevi a cantar. O ano passado, né, Ana? Nós cantamos juntos aqui. O ano passado, quem estava aqui no Natal viu eu fazendo um retrasado já tem estudo. Nossa, achei que eu estava abafando. Ó. Fiz um duo ali com a Ana. Aqui é uma escola. Aqui é um lugar onde você aprende a cantar, a louvar, mas você pode fazer isso lá fora. E por onde eu vou, eu sempre coloco música lá no meu carro, e às vezes as pessoas que passam perto de mim no sinal, às vezes acham estranho, porque eu canto alto dentro do carro. E aí eu ponho o som mais alto, que é para a minha voz tentar ficar parecida com a do carro. Dá certinho. Só fazer o teste que você vai ver que dá certinho. Agora, qual que é o desafio então, irmãos? Cantar aqui é muito fácil. Cantar aqui com a equipe nos conduzindo é muito fácil. Pular na presença de Deus, embora não é o estilo de muitos e nem o meu, mas eu de vez em quando me atrevo a dar uns pulos aqui, é fácil. Sabe qual é o desafio? É quando somos decepcionados. É quando somos frustrados nos nossos planos. É quando perdemos alguém. É quando somos perseguidos ou caluniados. Esses dias eu pus uma roupa invocada que eu comprei na viagem que nós fizemos. E eu acho que eu fiquei bonito, né, Maiara? Acredita que foram falar da minha roupa? Eu estou me achando. E eu estou me achando mesmo. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Né? Porque, irmão, se eu for me preocupar com o que vão falar de mim, com o que vão caluniar a meu respeito, eu deixo de viver o propósito para o qual eu nasci. Mas eu quero que você entenda a importância de levantarmos um louvor a Deus, não somente quando tudo vai bem. E aí tem algumas músicas que às vezes nos marcam, porque fazemos relação de momentos que nos marcaram, né? Eu lembro que eu tinha uma música que eu gostava muito. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E era uma música que eu achava ela muito interessante, até que cantaram ela no velório da minha mãe. E aí hoje eu tenho uma certa dificuldade de cantar essa música, porque eu faço a relação. Mas isso não quer dizer que ela perdeu o encanto dela. E aí, fez agora 22 anos que minha mãe faleceu. A dor ainda existe, mas ela não é tão sofrida como foi há tempos atrás.
Mas cantar, louvando a Deus quando perdemos algo, é tão difícil, mas é tão significativo. Quando eu louvo a Deus diante de uma adversidade, diante de uma perda, eu louvo a Deus não para que algo me seja dado, eu louvo a Deus para que eu reconheça a grandeza de Deus, mesmo quando eu não estou sendo suprido da maneira que eu queria. Para terminar de pagar a faculdade do meu filho, nós tivemos que vender a nossa casa. E durante muitos anos a nossa casa foi um troféu para mim. A nossa casa tem ainda, porque ela não foi destruída, 327 metros quadrados. Era uma grande casa. Tinha 5 quartos. Era um sobrado, alguns aqui conheceram, a gente já fez muitas coisas lá. E para mim, durante muito tempo, foi um troféu. No dia que eu assinei o contrato de venda, eu entrei dentro do carro e eu cantei uma música: te louvarei, não importam as circunstâncias. Parecia ser perda, mas eu precisava conectar a minha mente com o pensamento de que eu posso ter uma casa novamente, porque eu estou vivo. E Deus continua sendo Deus na minha vida, Ele pode me fazer ter uma outra casa. Por que não? Agora, como aquela ostra joga a madrepérola para proteger o coração, nós precisamos então louvar a Deus também para proteger o nosso coração. Proteger de quê? Das circunstâncias da vida que muitas vezes fogem ao nosso controle. Das palavras que muitas vezes nos ferem. Às vezes pessoas liberaram palavras para você que te machucaram muito. E deixa eu te dizer algo. As palavras que mais vão te machucar são das pessoas mais próximas mesmo da sua vida. Elas vão te ferir intensamente. As tristezas e angústias que às vezes nós enfrentamos, e que muitas vezes vão se transformar em mágoas e ressentimentos que vão nos alimentando, e aquilo vai minando a nossa alegria, e de repente a gente vira uma pessoa muito ranzinza, muito de mal com a vida, e de repente a gente pode virar uma Dona Mumu. Sim, talvez a gente pode já estar sendo uma Dona Mumu na vida, porque a gente só está olhando para as tristezas, desculpa a expressão, para as desgraças da vida que nós passamos. E você está certo. Porque passar por situações difíceis é ruim mesmo. Perder alguém querido é muito ruim mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ressignifique a sua vida, ressignifique a sua história. E ao invés de alimentar amargura e tristeza, levante um portão de louvor que vai proteger o seu coração e vai te fazer uma pessoa melhor. Eu tive muito problema na minha adolescência. Eu tive muitas dificuldades. Que talvez aqui não seja o melhor momento para mim falar. Estudava na escola técnica uma vez, e eu sempre fui muito Caxias. Estudava à tarde e nós tínhamos prova naquele dia. Eu sempre gostei de matemática, fui professor de matemática. Nós tínhamos prova um dia à tarde, e aí eu me ofereci para ensinar uns amigos a matéria. E a gente ia para uma sala, lá na escola técnica sempre sobrava salas vazias entre um horário e o outro, e a gente estava estudando. E aí fomos almoçar. E na época, onde é o Tatico, ali perto do Mutirama, era o Alô Brasil. E tinha uma lanchonete lá muito legal, muito jóia. Nós éramos 5. Nós pedimos um prato para os 5. E aí a gente ia rodando. E
Cada um dava uma colherada. E aí tinha um senhor que estava do lado, acho que ele percebeu, não sei se como graça ou porque realmente estávamos com muita fome. E ele pediu um prato e não mexeu no prato e deixou em cima da mesa. E aí a gente ficou naquela, vamos ou não vamos pegar? O que vocês acham? Pegamos? Claro. Eu não gosto hoje de sardinha, porque durante muito tempo a minha comida na escola técnica era macarrão com sardinha. Ele era gostoso, mas ficou meio marcado e hoje eu não gosto muito de sardinha. Louvar a Deus nessa época não é tão legal, não é tão fácil. Mas hoje eu quero desafiar você a não permitir que você se torne alguém mau. Hoje eu não quero outra coisa a não ser desafiar você a não permitir, desculpa a expressão, que as desgraças da vida te transformem em alguém ruim, em alguém amargurado, em alguém infeliz, triste. Eu quero desafiar você a ressignificar a sua vida, a pegar as experiências que talvez alguém que está perto de você também vive de uma maneira mais difícil que a sua. E juntos nós possamos, nesta nova Jerusalém, erguer portões de pérolas. Portões que vão dizer para nós, olha, fizemos de um intruso alguém valioso que nos ensinou a ser pessoas melhores. Alguém que tentou nos matar, mas nós não permitimos que isso acontecesse, nós ressignificamos a nossa história e fizemos então com que isso se transformasse em uma grande pérola na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Eu decido construir portões de louvor na minha vida. Eu decido aqui hoje, junto com você, não permitir que as tristezas, que as decepções, que situações complicadas que talvez eu esteja vivendo hoje, nesse exato momento, se transforme em algo ruim para mim, não. Eu vou jogar madrepérola em cima disso. Eu vou jogar algo valioso em cima disso e eu vou permitir que Deus faça com que isso na minha vida se transforme em algo muito valioso. Sabe qual é a característica mais valiosa do nácar, ou do nacar, ou do madrepérola? É a imensa capacidade que ele tem de refletir a luz. Sabe por que a pérola é tão brilhosa daquele jeito? Por causa da capacidade que ele tem de refletir a luz. E não por acaso, Jesus vira para nós e fala, vós sois a luz do mundo. Deixar a nossa luz brilhar quando tudo está bem é fácil. Deixar a nossa luz brilhar quando o nosso saldo no banco está super azul é fácil. Deixar a nossa luz brilhar talvez quando a nossa saúde está perfeita é muito fácil. Deixar a nossa luz brilhar quando os planos que traçamos para a vida estão funcionando perfeitamente é muito jóia. Mas deixar a nossa luz brilhar quando as coisas fogem do nosso controle é só quando sabemos que existe um propósito que quer nos levar a sermos pessoas melhores. E aí eu queria então te desafiar nesta manhã, juntos. Será que podemos construir louvores que serão proteção para o nosso coração e que vão nos levar a ser pessoas melhores? E eu quero ler uns salmos, encerrando essa palavra. Salmo 22, só que eu vou ler na Bíblia a mensagem. Essa nós não temos no telão. Preste atenção, é um salmo grande. Mas eu vou ler ele rápido, eu queria que você recebesse isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, Deus, meu Deus, por que tu me abandonaste?
a quilômetros de algum lugar. Prostrado e dolorido, clamei a Deus o dia inteiro, mas nada de resposta. Passei a noite tossindo e me revirando na cama. Você pode fechar os seus olhos e só prestar atenção na minha declamação aqui? Ainda assim te mostras indiferente, reclinado nas almofadas dos louvores de Israel. Sabemos que eras prestativo para com nossos pais. Eles gritavam por socorro e tu os ajudavas. Eles confiaram em ti e tiveram uma vida agradável. Mas agora, aqui estou eu, um nada, um verme, alguém quem se pisar e esmagar. Todos zombam de mim, fazem caretas para mim e balançam a cabeça. Vamos ver se o seu Deus atende a você, já que Deus gosta tanto dele. Ele pode socorreu. E pensar que me ajudaste no meu nascimento, ajeitando-me na barriga da minha mãe, quando saí do útero, tu me embalaste. Desde o nascimento, tu és o meu Deus. Então foste morar num lugar distante, e os problemas vieram morar na casa do meu lado. Estou precisando de um vizinho que me ajude. Uma manada de touros veio na minha direção. Ouvia o estrondo dos animais raivosos, chifres abaixados, narinas dilatadas, um rebanho de búfalos em movimento vindo até mim. Eu sou como um balde chutado para um canto, todos os ligamentos do meu corpo foram rompidos, meu coração é uma bolha de cera derretida, estou seco como um osso, minha língua escura e inchada, eles querem me sepultar no meio da sujeira. Agora, uma matilha de cães selvagens correm atrás de mim, assassinos conspiram contra mim, eles me acorrentam, mãos e pés, e me trancam numa gaiola, num saco, e de ossos em exibição, encarando com desprezo por todos que passam, levaram minha roupa e por elas lançaram seus dados. E tu, ó Deus, não adie o meu resgate, por favor, vem logo me libertar. Não permitas que eles me cortem a garganta, não deixes que esses animais me devorem. Se você não agir logo, eu estou perdido. Eu vou ser chifrado pelos touros, transformado em comida de leões. Mas eis a história que eu contarei aos meus amigos quando vierem adorar. Esta é a história que eu direi com aleluia. Gritem! Aleluia, adoradores de Deus. Deem glória, filhos de Jacó. Adorem, filhas de Israel. Ele nunca decepcionou você. Não desviou o olhar quando você estava sendo maltratado. Ele nunca se omitiu, nem te ignorou. Ele estava bem ali, ouvindo tudo. Aqui está. Nesta grande reunião de adoração, eu descobri esta vida de louvor, e eu farei tudo o que eu prometi, bem aqui, diante dos adoradores de Deus. Os necessitados se sentam à mesa de Deus e comem até ficar saciados. Todos os que buscam a Deus estão aqui e o louvam. Vivam intensamente, de corpo e alma, não desistam nunca. Dos quatro cantos da terra, os povos retornam. Estão voltando para Deus, famílias perdidas há tempo estão prostradas diante dele. Deus assumiu o comando e de agora em diante ele tem a última palavra. Os poderosos homens de negócios estão diante dele e eles também o adoram. Os pobres e os fracos também o adoram. Juntam-se a eles os que nunca o entenderam, eles também o adoram. Nossos filhos e os filhos deles farão parte disso. Quando a palavra for passada diante de pai para filho, os bebês que nem sequer foram concebidos ainda, ouvirão as boas novas. Deus cumpre o que promete. Você pode dizer amém? Amém. E no Salmo 100, versículo 5, o salmista diz algo muito forte. Louvai a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.